Bom dia, estamos iniciando nossa transmissão live, enquanto aguardamos aqui a entrada do programa. E já agradecendo aos que partilharam ontem o vídeo, como Fernando Castelo Branco, Alexandre Viana, Herbert Hipólito, Sandro Cabral, Márcio Borges Castro, Xandão Souza, Dilva Alves. Bom dia para você. 4h59, falta 1 minuto para as 5 da manhã. Muito bom dia no ar, aqui pela nossa rádio 97,7. O programa Hora da Notícia, comigo e com o Luciano Kleber, já aqui a postos no Facebook, em transmissão online, em tempo real, para todo mundo, para toda a rede mundial de computadores. Hoje é exatamente quinta-feira, 18 de outubro de 2018, meu caro Luciano, e eu queria abrir um parênteses hoje aqui no programa Hora da Notícia, que é um programa mais voltado para a pauta política. Mas hoje é um dia especial, porque até a cidade hoje e seus ícones, desde ontem à noite, estão iluminados de uma forma diferente. A cidade está abraçando um clube que é tradição, honra, glória, não é? De uma grande parte desta cidade e desse estado. Porque o futebol ele está, digamos assim, na alma do povo cearense e do povo brasileiro. Hoje, 18 de outubro, o Fortaleza Esporte Clube está completando 100 anos de fundação, de uma história bonita, de uma história de superação, de uma história de glórias, de uma história também de alegrias, de choros, de lamentações, mas, sobretudo, de muitas conquistas. O Fortaleza, que foi fundado por um grupo de desportistas, à frente Alcides Santos, que hoje dá nome ao estádio, lá no PC, sede principal do clube, e que trouxe da França a inspiração para as cores do clube do coração, do clube que estava sendo fundado e do pavilhão oficial. Tanto é que a bandeira do Fortaleza, a bandeira oficial do Fortaleza, ela é uma réplica da bandeira da França, porque o Alcides Santos estava em Paris e, estando lá na cidade de Luz, ele participou, coincidentemente, estava visitando Paris, à época dos festejos da queda da Bastilha, que é a data maior da nacionalidade francesa, quando os franceses comemoram, não é, o início da República e o fim do absolutismo, com a Revolução Francesa, que impactou o mundo todo. E Paris toda fica colorida com as cores da bandeira, que é exatamente o vermelho, o branco e o azul, que exatamente são as cores do time mais popular da França, que é exatamente o Paris Saint-Germain, e da própria seleção francesa. Ainda essa semana eu assisti no estádio Parc des Princes, o famoso estádio francês, o grande jogo entre a seleção francesa, bicampeã do mundo, e a seleção da Alemanha, e o estádio fica colorido com bandeiras tricolores. Foi exatamente desse momento mágico que ele testemunhou em Paris, na França, que o Alcides Santos trouxe a inspiração para as cores do clube, o Fortaleza Esporte Clube. Então, eu vou até pedir para o nosso Hélio Malveira colocar aqui um trecho do hino do Tricolor de Aço, um hino composto por Jackson de Carvalho, Fortaleza, time de glória e tradição, Fortaleza, tantas vezes campeão, né? Um hino que o Jackson, com muito brio e com muita inspiração, ele mostra a força de um clube que se ancora, né, na força de sua torcida. A história do Fortaleza, ela pode ser também contada, entremeada, com a própria história de superação da garra de uma torcida extremamente devotada e apaixonada à causa do Tricolor de Aço. Receba com sincero o abraço tão leal da torcida, meu Tricolor de Aço. São os versos finais do hino do Fortaleza Esporte Clube,
E a gente não pode deixar de, desse momento, o Luciano e o meu cara André, que chegou agora, abrir esse programa. E como está bonita a cidade, em que seus ícones estão coloridos de vermelho, azul e branco. A ponte ali do Espigão da Praia de Iracema, a Catedral Metropolitana, a estátua de Iracema na beira-mar. Parabéns ao Tricolor de Aço, parabéns ao Fortaleza. 100 anos, bom não é dia, para todo mundo. Renato Abreu, bom dia, nossos queridos ouvintes da nossa rádio 97.7, principalmente aqueles que estão também no Facebook, o Valmires Avelino, Vespa Filho, o Grijava Parente, o Gilardi Sinésio, Nengue Henrique, Paulo Roberto, Alexandre Henrique, Solange Mesquita, Francisco Carvalho, Luiz Camilo de Juazeiro, Juveraldo Souza, Tuquinha Freitas e o Gilvan Colasso. Bom dia, André Capiverini. Bom dia, Luciano. Bom dia, Renato, meu amigo Hélio Malveira. E parabéns ao Fortaleza, né? Bonita a homenagem. Né? É bonita a homenagem do Renato, e eu sei que ele fala com o brilhantismo que lhe é característico e conhecimento de causa acima de tudo. Parabéns à grande torcida do Fortaleza pelo centenário do ano do PC. Tu tem aí com a Raiz, não, Renato? Homenagear a nossa amiga Raiz. Tem o hino do Fortaleza, é um hino que foi composto na década de 60, final dos anos 60, pelo grande Jackson de Carvalho, pegando uma nova fase do Fortaleza, inclusive uma fase em que o Fortaleza expandia a sua torcida, com o slogan Clube da Garotada, criado pelo Zé Raimundo Costa, um movimento junto às escolas que foi idealizado pelo grande Silvio Carlos Vieira Lima, o hino que caiu no gosto da criançada, não é? Depois, nos anos 90, 2000, a dupla Aila Maria e o grande Raimundo Arraes fizeram uma gravação antológica, que ficou muito conhecida e muito abraçada pela torcida, e um pouco antes, num projeto da revista Placar, da Editora Abril, que lançou um CD com os hinos dos clubes cantados por grandes artistas, o hino do Fortaleza entrou, considerado um dos mais bonitos do Brasil, na gravação gloriosa do grande Raimundo Fagner, como, por exemplo, o hino do Internacional, gravado por Cleide Cledi, o hino do Botafogo, gravado pela Bete Carvalho, o hino do Flamengo, gravado pelo Jorge Ben, enfim, os grandes artistas cantando os hinos dos seus clubes do coração. E aqui o hino do Fortaleza entrou no CD da Placar, com uma gravação maravilhosa, que também é muito tocada, da lavra do grande Raimundo Fagner, que é um tricolor de 4 costados. Então, a gente só tem mais aqui. E hoje é dia de festa, vai ter um jantar de centenário, as vendas do jantar foram esgotadas, não tem mais ingresso. Tem um jogo sábado contra o Paysandu, o Fortaleza aí bem pertinho da sonhada volta à primeira divisão, com muito mérito, com muito brilhantismo, nessa campanha maravilhosa, capitaneada pelo técnico Rogério Ceni. Então, parabéns ao Tricolor de Aço, parabéns aos tricolores, honra e glória do futebol cearense, do futebol nordestino. É isso aí. E adiante, né? Vamos lá. Adiante, parabéns à torcida do Fortaleza. E falar do Fagner, desnecessário falar do Fagner, né? Esse toque aqui, quem não é fã do Raimundo Luizinho Fagner? Calixto aqui nos seus 8 baixos, dedilhando o hino do Tricolor de Aço. Quem não é fã de Raimundo Fagner? Agora, aquela gravação com o Raimundo Arraes é antológica, né? Ok, tá aí, Luizinho Calixto dedilhando aqui a canção, porque o hino do Fortaleza tem, além de uma letra muito bonita, a canção realmente é muito tocante, muito, muito gostosa, muito bem feita pelo inesquecível Jackson de Carvalho. Saiu pesquisa do antagonista, né? E saiu do Ibope ontem para os governos e também pesquisa presidencial nos estados, inclusive em algumas capitais também, mas vai lá. Pois é, o Dória em São Paulo, começando pelas pesquisas ao governo dos respectivos estados, o Dória empatado tecnicamente com esse governador de São Paulo, com o Márcio França, e o cacete que o Dória está levando em São Paulo, capital, é um negócio impressionante, né? É um negócio impressionante a rejeição dele. Abandonou a cidade. Abandonou a cidade. É aquilo que já vinha sendo debatido aqui
e na Rádio Assunção há algum tempo, por nós três, e é impressionante, ou seja, começa a cair a máscara. Mas não é bem só isso, viu, André? Me permita. Claro. O problema é o seguinte também. O prefeito que o sucedeu ainda não tem tempo, ainda não tem uma marca, que é o Mário Covas. Ele assumiu, é um vice que assumiu agora, portanto, ele ainda não tem uma marca. E todo o outro lado do espectro político está contra o Dória em São Paulo. O MDB do presidente da FIEC, não é? Que foi candidato, que chegou a se pensar que ele ia para o segundo turno. Como é que é o nome dele? Paulo Scaff. Paulo Scaff. O Paulo Scaff aderiu ao Márcio França. O PT aderiu ao Márcio França, mas faz uma campanha envergonhada, porque o Márcio França não quer o apoio do PT, por causa do antipetismo em São Paulo. O PT, a ordem do presidiário lá de Curitiba, foi mandar votar no Scaff, embora o Scaff não, no Márcio França, embora o Márcio França tenha dito publicamente não quer o apoio do PT, mas está recebendo por debaixo dos panos, porque voto é voto, mas oficialmente não, porque ele sabe que se ele colar o nome dele no PT, ele perde a eleição, porque o antipetismo em São Paulo é um negócio, é tanto que o Bolsonaro está com 63% das intenções de votos em São Paulo, em primeiro lugar, lá dando uma surra no Haddad, inclusive na capital, da qual ele foi prefeito e perdeu a eleição no primeiro turno por João Dória. Então, o João Dória está pagando esse preço de ter saído de São Paulo para ser candidato ao governo. Os alquimistas no interior estão contra ele, porque alegam que ele aderiu ao Bolsonaro no primeiro turno, portanto, teria, entre aspas, traído, não é? o Alckmin, que foi o grande mentor político dele. Então, tem toda essa série. E para contrabalancear isso, o Dória virou bolsonarista mesmo. É isso que eu ia dizer. Enquanto isso, o Dória bate o tempo todo, porque lá em casa a TV é Aparecida, certo? É papai e mamãe estão o tempo todo. E é São Paulo total. Aparecida é São Paulo total. Então eu sou bombardeado, quando eu chego assim de noitinha, né, bombardeado com as propagandas de Dória e França. Então o Dória é o tempo todo, vou defender São Paulo, defender com Bolsonaro. Todas as inserções desse tá em cima do um camarada do desse, ele não tem respeito próprio, né? Ele não tem respeito próprio. Qual camarada? O Dória. Porque ele foi desmoralizado pelo Bolsonaro no final de semana. Desmoralizado. Ele foi no Rio de Janeiro, o Bolsonaro não recebeu ele na casa dele. Mas o Bolsonaro não tratou ele bem, pelo menos em palavras, né? Não recebeu, disse que teve uma indisposição. Indisposição, mas recebeu no mesmo dia o Capitão Wagner. Sim. Segundo, eu estou dizendo só que... Mas isso aí tudo são gestos políticos. O que é que o Bolsonaro tem a ganhar com o Dória? O Dória que tem a ganhar com o Bolsonaro. Os dois estão pelo Bolsonaro. Ele não vai... Ele não está com... O Bolsonaro não está com França, né? E o Ronaldo Souza está dizendo aqui que tem um amigo ligado... Mas ontem o Mourão anunciou apoio ao Dória. Que está apoiando o Márcio França. Mourão, general Mourão. Estava tão bem calado. O general Mourão foi para São Paulo e declarou apoio ao Dória, viu? General Mourão. Aí, quer dizer, se o Mourão vai transferir voto, eu não sei. Mas ele está lá. O negócio está muito esculhambado, ele, Malveiro. Mas ele é o vice, né? Ele é o vice. E o negócio realmente... Mas diga lá, Luciano, desculpa eu interromper. Pois o Ronaldo lá de Sobral dizendo isso, que tem um amigo ligado ao Alckmin, que está apoiando o Márcio França. Então, aquilo que se houve uma traição do Dória em relação ao Alckmin, que eu acho até assim, que não é nem traição, é oportunismo, né? Viu que o Alckmin não tinha decolado mesmo, para quê que vai se agarrar no caixão? Aliás, por falar em caixão, teve uma imagem que eu achei pesada, mas eu vou dizer aqui, foi um amigo meu fazendo aquela análise lá ainda do Cid, né? Que diz, olha, Luciano, na verdade, o Cid estava saindo de perto do caixão porque o defunto estava fedendo. Eu achei pesada essa imagem, mas tem muito a ver mesmo, né? Porque estava ali, já está só sobrando a candidatura e ele correu para o outro lado. Então, deixa eu dar um bom dia para o Alexandre Viana, Michel Mendonça, grande abraço para você, Catarina Soares, o Raimundo Bezerra, o Eufrásio Francisco, o Expedito Boto, lá de Sobral, o Júnior Nunes, e também o Francisco José, além da Sandrinha Valéria, parabenizando o tricolor, seu tricolor do seu coração, o Antônio Ferreira. E por falar em futebol, não podemos deixar também de elogiar o Cruzeiro, que ontem pela quarta vez foi campeão, né? Sexta vez, né? Ex-campeão da Copa do Brasil. Exatamente. O maior vencedor da Copa do Brasil, batendo inclusive o Grêmio, que ficou na segunda posição com 5 conquistas. Quanto é que foi o jogo? 2-1 para o Cruzeiro. Confesso que não assisti. Os corintianos reclamando, porque teve um gol anulado, mas teve um pênalti, não sei o quê, mas esse negócio de chororô, não. Futebol, né? Olha, em São Paulo, o Bolsonaro, segundo pesquisa do Ibope, divulgada ontem pela Globo, ele está
a 26 pontos à frente do Haddad. Em São Paulo, na pesquisa lava. Na pesquisa do Cruzoé, deu 60,9 a 39,1. Isso nacional. Na nacional, o único local, a única região que o Haddad ganha na região Nordeste, é exemplo do primeiro turno, mesmo assim... Perto das capitais. O Bolsonaro cresceu. Cresceu. Bolsonaro dá uma surra no Haddad entre as mulheres, né? Alô, acaba aquele negócio, né? O machista dá uma surra no poste do presidiário entre as mulheres. Cresceu muito entre as mulheres do Bolsonaro. O único segmento onde o Haddad não perde para o Bolsonaro é nos eleitores com ensino fundamental. Mesmo assim, já está em empate. O Bolsonaro e Haddad estão em empate. É o único segmento onde o candidato do presidiário de Curitiba não perde, porque em todos os outros segmentos, negro, escolaridade, faixa de renda, o Haddad ganha mulheres, né? O Haddad ganha jovens, o Haddad perde e leva uma sola do Bolsonaro. Aqui no Nordeste, o Haddad está na frente, a única região, como bem disse o André, porém, a margem diminuiu, a margem da frente do PT em frente ao Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro ganha em várias capitais nordestinas, inclusive Natal, no Rio Grande do Norte, onde o PT tem uma candidata lá que está na frente da pesquisa e pode ganhar a eleição para o governo Natal, mas aliás, em Rio Grande do Norte. Mas em Natal, o Bolsonaro dá uma surra grande Só se for agora, nos resultados, o Bolsonaro o Haddad só perdia em 3 campanhas. Eu queria ver a pesquisa aqui em Fortaleza. Por falar em não perde, deixa eu dar um abraço para o Alcide Marques, ele é da cidade de Itinga, em Minas Gerais, e disse que não perde um programa nosso. Muito obrigado para você, um abraço também. Um abraço carinhoso para Ionara Monteiro, nossa querida jornalista, colega. São Paulo dá... O Nilson dizendo que o capitão Wagner também está levando a oposição para o Bolsonaro. Em São Paulo está 63% para o Jair Bolsonaro, 37% para o Haddad, uma diferença de 26%. Não acredito. Em São Paulo deve ser maior essa diferença. No Rio passou de 70%. No Rio passou de 70%. No Distrito Federal é um negócio absurdo, 78% o Bolsonaro. Quer dizer, no Rio Grande do Sul é um disparate. Quer dizer, a campanha do PT já percebeu que não dá mais e jogou a toalha. Aliás, ontem eu estava assistindo o programa eleitoral... E os dois que se ligaram ao Bolsonaro, o Zema lá em Minas Gerais e o Witzel lá no Rio de Janeiro também estão disparados. Verdade. Onde é que saiu esse Anastasia... Pois é. O eleitorado do Rio... O eleitorado do Rio é um eleitorado muito doido, né? Olha, o Zema tem 66%, a Anastasia tem 34%. Quer dizer, o PSDB foi atropelado em Minas e o Anastasia, que estava... E sem falar que o Pimentel papocou, né? Não, o Pimentel papocou no primeiro turno. E esse Anastasia que iria ganhar a eleição, se fosse disputar com o PT, ele foi atropelado por esse Zema, que chegou em primeiro lugar. Ou seja, o que retrata uma onda... É a onda. O que retrata uma onda, de certa forma, até irracional. Onda? É um tsunami. Até irracional. Não sei se é irracional. Irracional, porque avaliando currículos, o Anastasia nada contra esse camarada que quer ser governador. Se os mineiros o quiserem, que seja eleito. Mas o currículo da Anastasia como governador, o que é que se pode falar contra? Mas o Temer também tem um currículo legal, pessoal. Mas não é questão de currículo e eleição. Se for analisar o currículo do Bolsonaro e do Haddad, é uma maldade, né? É uma maldade você querer falar em honestidade comparado com o Temer com a Anastasia. Não dá. Não dá. Estou falando currículo. Você falou currículo. Você quer dizer que o Temer é muito mais honesto? Não, o Temer, se Deus quiser, aliás, deixar Deus fora disso, mas o Temer pode ser preso já a partir de janeiro. O Anastasia, não é bem assim, não. Qual é a denúncia em cima da Anastasia? Para ser preso tem que ter uma condenação. E para você condenar tem todo um processo judicial. Não dá para fazer isso no mês, não. Não dá para fazer isso no mês, não. Mesmo porque essa doidice de querer pegar o Temer, essa condenação, se acontecer, condenação não, esse inquérito, né, que ainda nem tem denúncia da PGR, do Porto de Santos, né, que foi um inquérito para investigar se aquele decreto do Temer, que prorrogava os prazos, teria beneficiado a Rodrimar. E pegaram os status do Temer de 10 anos para trás, e o decreto é agora de... Então, está eivada de problemas jurídicos e certamente vai ser derrubada no campo jurídico. Certamente o Temer deve ter alguma culpa ali e deve ter recebido propina mesmo. O problema é a forma como a Justiça e a Polícia Federal agem. Da forma como estão agindo assim, assanhada para tentar pegar o cara, vai beneficiar.
porque aí vem um advogado competente e vai dizer isso aqui é ilegal, fizeram fora dos trâmites da lei e vai começar tudo do zero. Agora, obviamente, ele não tem só essa que investiga o decreto, então tem várias outras investigações que estarão em curso, sim. Aí, depois de aceitar da denúncia, de blá, 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 e condenado, aí certamente ele poderá ser preso. Ontem... Não, e o cara está saindo agora da presidência, você vê que o Lula foi preso quanto tempo depois? Vamos esperar, olha, ele vai responder, tá? E aí vai se instalar um devido processo legal onde ele vai ter direito a uma ampla defesa. Pronto. Eu não tenho essa série, vamos pegar e vamos prender se ele for condenado. Vai ter tem uma denúncia contra ele, ainda nem tem denúncia. Tem o quê? Um inquérito que pede um indiciamento. É um inquérito da Polícia Federal que vai para a PGR. A PGR que vai apresentar ou não a denúncia. E a denúncia pode ser aceita ou não pela justiça. Aquele é o amigão dele generoso, né? O amigão generoso que paga as contas da mulher, paga as contas da filha, paga a conta de todo mundo. Lima. O coronel está em cana, né? Eu vou pelo menos pedir a cana do coronel. Supostamente. Pensa num cara generoso, né? Pensa num... Enfim. Eu acho que o Temer, talvez... O Lula é cheio de amigos, porque também, o Temer não pode... Não, e o Lula está em cana, porque o Temer não pode ir em cana também. Concordo. Se tiver prova e tiver condenação, o Lula está em cana porque foi condenado pela segunda instância. Não vamos misturar as coisas. Se for condenado em segunda instância, que vá preso também. Tá entendendo? E eu não tenho corrupto para chamar de meu. Não tenho. Nem Lula, nem ninguém. Quem tem são os petistas. Quem idolatra corrupção e corrupto, e bandalheira e gatunagem, é o PT. Tá vendo? Eu não misturo as coisas. Eu estou apenas dizendo o seguinte, que para ser preso no Brasil e ir para a cadeia tem que ter uma condenação em segunda instância, porque esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, e eu espero que não mude. Que na prática já mudou, né? Que na prática está bem diferente. Tá bem diferente. Não, mas pelo menos ainda é um entendimento do plenário. Agora, alguns ministros encanetados... Mas há um entendimento. Essas prisões temporárias... Não, mas há um entendimento. Eu acho uma prática bastante controversa. Estou falando em condenação e cumprimento de pena. Cumprimento de pena no Brasil hoje só é possível após condenação em segunda instância, é um entendimento que está em vigor, segundo decisão do Supremo de 2016, naquele voto maravilhoso que foi dado pelo Gilmar Mendes. Depois ele mudou de ideia. Tá bom. 5h22. E essa questão do... O dinheiro para Fortaleza foi liberado, né? Foi? Foi liberado. Chegou? Chegou, o governador Camilo foi a Brasília. Não, peraí. Não, são duas coisas. A prefeitura não. Sim. A prefeitura não. Não, são duas coisas. Da prefeitura é coisa que está travada. Travado. Aí o que é simbólico, e hoje está na coluna do nosso querido Norões, né? Que quando tinha esse problema, o prefeito exato. Chama eu nisso. O prefeito Roberto Cláudio batia as portas de Eunício. Não chama mais Eunício. Então, cadê os votos do Eunício em Fortaleza? A foto que saiu é do Roberto Cláudio com o Mansueto, né? Exatamente. Que está longe de ser um técnico, está longe de ser um político que vai destravar. Não tem força política. Então, para os recursos do Estado, e aí sim esses recursos saíram, assim como saíram os recursos para Sobral. E aí sim conta com o apoio de Eunício. Já recursos da Prefeitura de Fortaleza que estão travados, e de repente foram travados, né, porque tinham sido destravados e foram de novo travados. E o Roberto Cláudio, em vez de Eunício, foi ao Mansueto e não conseguiu nada. Não. Então, só a correção. Recursos para o Profisco, né, que é um financiamento para ajudar o ajuste fiscal do Estado, uma grana aí com o Camilo. Está lá o Camilo, junto com seu chefe de gabinete, Élcio, ladeado pelo senador Eunício e pelo Daniel Oliveira. Foi a foto que eu vi. Pois é, então esse dinheiro é do Profisco, para o governo do Estado. Governo do Estado. Não, aí pois é, eu também estou... Não, esse dinheiro foi para fazer uma questão fiscal para o Estado. É um novo planejamento fiscal. Profisco é o nome do programa. São 400 milhões. Então, para o governo do Estado. A foto que você viu foi Camilo, Élcio, Daniel Oliveira e o senador Eunício. A outra foto é o Roberto Cláudio Mansueto. E o dinheiro está travado, e a informação é que, para destravar, tem que ter uma força política que esse canal não está mais existindo em Brasília. É por isso que muita gente não compreendeu quando eu falei aqui, inclusive o Júnior Melo, né? Porque, na verdade, o Ceará não perdeu um senador, porque sai Eunício, entra Girão. Então, o número de senadores é o mesmo. O que o Ceará perdeu, e aí sim é uma perda bastante sentida, é a presidência. Mas perdeu, sai Girão e vocês... Sai Girão, sai Eunício, entra Girão. Perdão, sai Eunício, entra Girão e sai o Pimentel, né?
E sai o Pimentel, ninguém se lembra do Pimentel. Aí entramos nisso. Então, isso aí é só uma troca. Agora, a perda sentida, esta, sim, é bastante sentida, é a da presidência do Senado, que tem uma força enorme, uma força equivalente à da Prefeitura de Fortaleza, à do governo do Estado do Ceará. Isso, sim, nós perdemos, porque o Estado certamente ainda contaria com 2 anos de Eunício na presidência do Senado, e está claro, rapidamente já está aí com problemas de recurso para a Prefeitura de Fortaleza. Lembrando que o Ceará já teve Mauro Benevides na presidência do Senado e no Congresso, a época da Constituinte, e já teve na presidência da Câmara o Paes de Andrade e o Flávio Marcílio, que, embora fosse piauiense, era um político de muito prestígio em Brasília e assumiu a presidência da Câmara por 3 vezes. O Flávio Portela Marcílio, que era do Piauí, mas fez carreira política aqui, presidiu a Câmara por 3 vezes. E o Paes de Andrade, na época da Nova República, né, do governo do Sarney, etc., chegou, inclusive, a assumir a presidência, e pegou aquele voo, né, que foi para Mombaça, ficou muito conhecido como voo para Mombaça, etc, etc. Ainda era, na época, aquele Boeing sucatão da presidência da República, que não é mais, né? Que o Lula comprou o Air Force 51, né? E continua a guerra econômica. Tem o Air Force One, né? Que é do presidente americano, e o Lula é o 51. Está na manchete. Fazendo alusão ao quê, né? Na manchete hoje do Estadão, o Bolsonaro com os evangélicos, desculpa, é o Bolsonaro com o arcebispo do Rio de Janeiro e o Haddad com os evangélicos lá em São Paulo. O Flávio Marcílio foi candidato a vice-presidente na chapa do Maluf, chapa derrotada pela chapa Tancredo Neves Sarney no colégio eleitoral. Era o Flávio Marcílio. Ele foi o vice do Maluf, perdeu a eleição no colégio eleitoral para a chapa Tancredo José Sarney. Vou perguntar um negócio para vocês aqui. O governador Camilo, de quem particularmente eu admiro muito a conduta dele como político e, acima de tudo, a política como cidadão. O Camilo é um homem de bem. O que é que você pode falar contra o Camilo? Nada. Nada. O que é que você pode dizer contra o Camilo? Nada. Sim, Quero ver se ele vai fazer o correto. Quero ver se ele vai fazer o correto. Claro que tudo pode mudar, mas a preço de hoje, o homem forte politicamente no governo do Bolsonaro do Ceará vai ser o Capitão Wagner. Camilo procura o Capitão Wagner a partir de 1º de janeiro? Tem o Capitão Wagner, mas tem também o PSL aqui, que é o partido não esqueça que o PFL fez um deputado federal, também está certo, bem lembrado. Bem o Heitor lembrado. Freire, o Heitor Freire representa o movimento em direita Ceará, um movimento que iniciou a campanha do Bolsonaro, quando ninguém falava ainda do Bolsonaro. Esse movimento é um movimento que ganhou as ruas, e é um movimento que estava nas primeiras visitas que o Bolsonaro fez aqui, inclusive a veículos de comunicação. Inclusive, foi lá no meu programa Questão de Ordem, uma das primeiras entrevistas que o Bolsonaro deu, foi lá no Questão de Ordem da TV Assembleia, como sempre um programa plural, que abre espaço para todas as correntes de pensamento. E naquele momento, quando ninguém falava Bolsonaro, porém o Bolsonaro já era recebido por multidões nos aeroportos, que os veículos de comunicação não davam espaço, os veículos de comunicação simplesmente ignoravam o Bolsonaro e ele sendo recebido por multidões nos aeroportos. Quem recebia ele aqui era a turma do PSL e do Heitor Freire, hoje deputado federal. Estou tirando o mérito do Capitão Wagner, não é tirando o mérito, mas é porque, como eu disse, a preço de hoje é uma força política diferente. Não, mas o Capitão Wagner... Antiguidade é posto, viu, André? Antiguidade é posto. E na política, antiguidade é posto. Tá? O Bolsonaro, ele sabe muito bem quem apoia ele. É claro que ele é muito grato e vai ser grato ao apoio que o Wagner... E o Wagner é hoje a maior liderança da oposição aqui no Ceará. É isso que eu estou falando. Mas antiguidade é posto. Eu acho que no Ceará existem interlocutores do Bolsonaro. O Wagner é um. Eu não diria que é o maior nem é o principal. Tem o Heitor Freire, tem o pessoal do PSL, tem o Hélio Góes, que tem uma relação muito próxima com o Bolsonaro, e o Bolsonaro tem por ele um respeito muito grande. Acho até que o Hélio Góes pode, inclusive, figurar num cargo do governo, já que ele foi candidato ao governo, se sacrificando, não ganhou o mandato, podia ser um deputado eleito também, mas alguém tinha que ser candidato ao governo para segurar a bandeira do PSL. Então, sem personificar. Eu estou só dizendo que... Sem personificar. Não é só o Wagner, tem muitos outros nomes aqui que serão prestigiados. Sem personificar, até porque essa não é a questão principal. O governador Camilo vai procurar isso aí? Eu acho que deveria. Olha, eu acho assim, que tem vários interlocutores do Bolsonaro. Nenhum chega perto do Capitão Wagner pela sua força política, pelo seu carisma e pela sua demonstração de apoio ao Bolsonaro. Fez um senador, fez deputado, é o próximo adversário para a Prefeitura de Fortaleza, então é uma força política
longe de ser desprezível, certamente vai estar do lado do Bolsonaro. Tem grupo, não, ninguém está negando, não. Mas pode ter o que ele tiver, mas não vai, mas a força política que com certeza será usou um termo aí Capitão Wagner. Que não vai acontecer. Vai privilegiar, não vai. Vai ter por ele maior carinho, maior respeito. É um deputado federal que vai ter acesso. Quem falou privilegiar? Você não falou? Não falou privilegiar. Eu disse que o Capitão Wagner hoje é o principal nome da oposição, e é. Você disse que é o principal nome junto ao Bolsonaro. É um dos, não é o principal. Não é o principal. Eu concordo com o André. Eu acho que é o principal pela força política que ele tem. Por exemplo, quem será o candidato do Bolsonaro? Eu acho que essa ciumeira nem existe. A gente está falando aqui, a imprensa especula. A ciumeira quem tomou foi você. Quem está falando de ciumeira é você. Essa ciumeira nem existe. Não, cara, mas é uma análise política. Quem é o candidato do Bolsonaro para a Prefeitura de Fortaleza? Não existe. O que eu falei é o seguinte, pronto. Não sei. Não, eu sei. É o Capitão Wagner. Quem é o principal? Eu sei. Não sei. Quem é o principal? PSL é o partido do Bolsonaro. Ele terá candidato? Eu não sei. O candidato. Aí você está querendo demais. Não, nem eleição presidencial, você quer falar da eleição. Mas são 2 anos. Mas seria burrice política. E o Bolsonaro não é burro. O Wagner foi candidato à Prefeitura de Fortaleza. O Wagner anunciou que vai ser candidato daqui a 2 anos. O Wagner é oposição ao governador Camilo Santana. O Wagner é oposição a Cid Gomes. Então, pronto. Então, eu estou falando do simbolismo. Será que o Camilo vai procurar o Wagner? Eu acho que deve. Eu acho que deve procurar o senador Girão. Eu acho que deve procurar o senador Girão. Eu acho que os governadores vão ter que, inclusive, conversar com o presidente eleito, que tudo indica que é o Bolsonaro. A eleição, para mim, terminou. Quem está dizendo sou eu, não. Quem está dizendo é gente do PT. Ontem, em Brasília, o clima no comitê do Haddad era de mosca. Essa frase não é minha, foi dita por uma das maiores colunistas lá do jornal Estado de São Paulo. O José Maria Trindade, que é um jornalista que cobre Brasília da Jovem Pan, disse que o clima em Brasília é de presidente eleito. Claro que tem uma eleição, mas acontece, nós estamos a 12 dias da eleição, a reversão do quadro é praticamente impossível, a não ser que haja um hecatombe. A campanha do Haddad só erra. O programa eleitoral de ontem que eu assisti é um desastre. Aquilo, se eu tivesse ao lado do meu amigo Manhanelli, que é o bamba do marketing político no Brasil, ao lado do Duda Mendonça, era amigo do Duda, inclusive, ele dizia o seguinte: isso chama-se desespero total. O programa do Haddad ontem é desespero total. Você fazer um programa com aquele nível de ataque, você fazer um programa com aquele nível de imagens absurdas, pegando filmes, misturando realidade com ficção, uma coisa absurda, um desespero total, querendo desenterrar esqueletos de 64. Como o Haddad perde entre os jovens não viveram essa época. Você querer trazer a história de tortura para ganhar a eleição no Brasil, nesse momento, 2018, quando o assunto é o rifar da classe política, quando o assunto é o rifar da corrupção, quando o assunto é inaugurar uma nova forma de fazer política no Brasil, e o povo escolheu o Bolsonaro para isso, por razões óbvias, basta ver a história dele. E vem um programa do PT querendo ressuscitar guerrilheiros de 64, que defendiam ditadura do proletariado, que defendiam ditadura de Cuba, que defendiam o stalinismo, que defendiam para o Brasil um modelo que fracassou no mundo e que só oprimiu o povo desses países, de Cuba, da China, da União Soviética, da Albânia. Então, vem o PT fazer isso de um candidato que vai para os evangélicos dizer que acredita em Deus, que fala em Deus. Quer dizer, é uma contradição atrás da outra. O programa do PT não existe. Essa candidatura do Haddad é uma porra louquice atrás da outra. O PT perdeu o fio da meada total. Ontem, quando eu vi os 2 programas, eu disse assim, o PT perdeu o dinheiro do Petrolão, e desaprendeu a fazer programa, e desaprendeu a fazer até os programas eleitorais. Mais do que isso aí, aquele gesto da comunhão do Haddad e da Manuela, para mim, aquilo foi a canalice total. A gota d'água. A suprema né? canalice. A gota d'água. Um camarada que não é da Igreja Católica. E o anão cristã. E uma que não é cristã. Aliás, ontem ela postou do Twitter dela, a comunista, ela postou um sujeito barbudo. Não é comunista, tira esse termo. Não comunista. O Chico Lopes é comunista católico. Não é porque é comunista. Então ela sai do Partido Comunista, ela não quer ser chamada de comunista. Ela sai do Partido Comunista.
Porque enquanto ela for do Partido Comunista, eu chamo ela de comunista, ela não pode achar ruim. Porque ela é do Partido Comunista. O Chico Lopes é comunista. O Inácio Arruda é comunista. Outro católico. Mas é comunista. Ele mesmo se diz, eu sou comunista. Agora, se é católico, se é neocomunista, se é comunista esotérico, aí é problema dele, mas é comunista. Então, a comunistazinha lá, ela postou no seu Twitter um sujeito barbudo, que supostamente, segundo ela, é um pastor. Eu não sei se ela disse lá. Botou um cara barbudo lá, que pode ser qualquer coisa, pode ser inclusive um pastor, mas eu não sei se ele é pastor. Com a Bíblia na mão, aí ela colocou aqui o Evangelho. Sabe como é que ela escreveu Evangelho? E-V-A-N-G-E, acento no E, L-I-O. Evangelho. Ela não sabe nem grafar a palavra Evangelho. Sabe por que ela não sabe grafar a palavra Evangelho? Porque ela nunca se deu o trabalho de abrir nem a Bíblia para ler o Evangelho. Tem certeza que está no Twitter? Está lá no Twitter. Evangelho. Gélio, G-E, acento circunflexo no E. Circunflexo não, acento agudo no E. L-I-O. Peraí. Isso é de quem nunca nem abriu a Bíblia e fica usando um livro sagrado. Isso é de quem não conhece a língua portuguesa. Né? Também. Isso também é analfabetismo. Para começo de conversa. Então, para aí, né? Vamos parar com isso. A campanha do PT acabou e está acabando de uma forma torpe. O programa eleitoral de ontem foi de uma torpeza, tá entendendo? De uma agressividade que não precisa. O PT tem que perder essa eleição com dignidade. Nem isso eles sabem fazer. É como disse o Cid, vão perder e vão perder feio, ó, babacas. É verdade, fecha aspas. Frase do Cid Gomes. Eles têm que aprender a perder. O Cid gravou um vídeo, né, de apoio ao Haddad. Aquele não vale mais nada, depois do que ele disse. Não vale mais nada. Eles vão perder feio mesmo. E tem que entender isso. Porque ser democrata é aceitar o resultado da urna. É aceitar a voz da sociedade. O problema é porque a esquerda brasileira, e aí não é só o PT, eles são democratas só da boca para fora. Eles não têm a democracia como valor fundamental. Nem Haddad, que é um lobo completo e se faz de bom mocinho, que não é. Gostei muito do Fernando Henrique ontem. Ele tinha dito, usando uma alegoria, que entre ele e o Haddad tinha uma porta. Entre ele e o Bolsonaro tinha um muro. Aí o Haddad ficou todo animado, né? Que aí jogou lantejoulas para o FHC, a cúpula do PT achando que tinha que procurar o FHC, que eles demonizaram, né? Aí ontem o Fernando Henrique foi receber um prêmio em São Paulo, e o Globo perguntou a ele, e aí, como é que ficou essa história nova da porta? Ele disse, não, o problema é que a porta enferrujou e o trinco está enguiçado, não dá para abrir a porta. Aí perguntaram, mas o senhor vai assinar um manifesto de intelectuais que o PT está convocando? Ele disse, olha, negócio de manifesto nessa altura do campeonato não significa absolutamente nada. O que é que uma assinatura minha em manifesto vai mudar nada? O povo não quer saber de manifesto, o povo não está querendo saber de intelectual. Essa é a pura verdade. Ontem saiu um manifesto a favor do Haddad. Sabe quem assina o manifesto? Vamos lá. Marilena Chauí, petista de carteirinha que chamou a classe média de esculhambou a classe média. Sabe quem é que assina o manifesto? Fernando Moraes, que viajava com o Lula para Cuba, para beber uísque e fumar charuto cubano, à custa da miséria do povo cubano lá na mansão do senhor Fidel Castro, do ditador. Sabe quem é que assina o manifesto? Chico Buarque de Holanda, que emplacou a irmã no Ministério da Cultura e que durante o período petista surfou na lei do Rouanet. Então é essa turma, é o mesmo do mesmo. O que é que o manifesto desse vai alterar? Absolutamente nada, nada vezes nada. Como diz o Fernando Henrique, isso aqui é 0 vezes 0. Razão. Agora, um momento de muita lucidez. Ou era fake news, ou já... Ela corrigiu, mas ela corrigiu. Tem um evangelho, mas eu vi o erro. Ela corrigiu. Eu vi o erro. Ela corrigiu. Não, agora... Não foi ela, né? Provavelmente foi algum assessor. Geralmente não é um candidato que faz isso. Eu não sei, mas eu, se fosse um candidato a vice-presidente, comunista, que agora queria se meter a pousar com símbolos bíblicos para enganar os bestas, porque só enganam os bestas. Eu iria, pelo menos, fazer uma revisão do que estão postando na conta minha. Porque estava lá, Evangelho. Não foi feita a correção? Agora, depois que o antagonista deu, André. Depois que o antagonista deu ontem à tarde, André. Te liga, André. Sim. Deu ontem à tarde, o antagonista deu. Questão menor. Não, para mim não é questão menor, não. Você fica usando o Evangelho.
você fica usando a Bíblia, você fica usando a Eucaristia. Eu sou católico, eu não aceito, não. Eu não aceito. A Eucaristia, para mim, é uma coisa muito cara. Não foi eu que trouxe o assunto aqui, da Eucaristia. Eu não aceito. A Eucaristia é uma coisa séria. Esses comunistas. E agora essa questão de um assessor da candidata a vice. Eu não sei se for o assessor, você vai dizer. Você já assessorou. Não, eu não. Você já eu não assessorei, não. Nós conhecemos Você nunca assessorou ninguém, eu já assessorei. Não vem com esse negócio assim. Não quero saber, não. Comunista, esses comunistas que, quando assumem o poder, perseguem cristão. Onde o comunismo foi poder, perseguiu o cristão, perseguiu... Ninguém está falando disso, não. A gente está falando de um não. Assento, cara. Ninguém está falando disso, não. Assento, não. É um clássico português. Então, que reflete... Quem trouxe aqui a questão da comunhão não foi você, não. Foi eu. E que reflete... Quem trouxe aqui não foi você, não. Foi eu. Uma pessoa que quer usar símbolos bíblicos. Deviam ter vergonha na cara, sabe? Aprendam a perder a eleição com dignidade, rapaz. Não ganharam tantas. E quando ganharam, o outro lado não tinha dignidade de perder. O Serra não teve dignidade de perder quando perdeu para ele. O Aécio não teve a dignidade. Sim, eu estou falando do Aécio. Esse é um sacatrapa igual ao outro presidiário, que é o sacatrapa maior de todos. Mas se perdeu, o Cristóvão Buarque teve dignidade naquela eleição, eu até votei nele em 2006. Agora o PT não sabe perder a eleição. Não entende que já perdeu a eleição, porque o povo não quer mais o PT, acabou. Entendam isso, vocês melaram a vara. Para mim, vocês deviam ficar 40 anos na oposição. Mas quer dizer, isso é o povo, sou eu não. Está entendendo? Agora, vocês têm que entender que vocês perderam a eleição, porque o povo não os quer mais no poder central. Entendam isso. Porque quanto mais vocês mexem desse jeito, a pena vai ficar maior. Porque isso é indigno. Isso não é democrático. Entendam. Respeitem o desejo popular que está sendo expresso nas ruas. O Miller está perguntando o que a gente acha da retratação do Cid no vídeo que ele fez, se colocando ao lado do Haddad. Não há nenhuma retratação, de jeito nenhum. Ao contrário, ele reforçou o que ele tinha falado, mas deixou bem claro, aquele meu discurso não era um discurso pró-Bolsonaro. Jamais o Cid vai estar com o Bolsonaro. E mantém a sua crítica ao PT. Aquilo foi uma crítica política, que, aliás, está hoje na Folha de São Paulo, um cara dizendo que, olha, devia fazer aí uma frente contra a democracia. Mas aí ele disse que, para viabilizar essa democracia, o PT teria que abrir mão de sua prática de todos esses tempos, de lá para cá. Por exemplo, deixar de lado de dizer, deixar bem claro que não vai dar indulto para o Lula, deixar bem claro que não comunga com essas roubalheiras, que deve estar preso, tal, tal. Uma coisa impossível de fazer. Então, o discurso do Cid está correto, pode ter errado na ênfase e no local e momento em que ele falou. E também está correto o que ele disse, olha, eu sou contra o Bolsonaro e não concordo que ele use as minhas imagens no programa dele. É tão legítimo o Cid dizer isso, quanto o Bolsonaro explorar isso também. Que, aliás, assim, isso tudo é exploração política. Então, na hora que o Haddad vai, o Haddad pode comungar sem nenhum problema, porque ele é católico, embora de uma outra vertente, uma vertente que não reconhece o Papa Francisco. Mas não há nenhum problema. A igreja diz que em casos extremos é que deveria acontecer. Mas pode. A outra não. A outro padre sabe que ela não é cristã e, às vezes, a própria igreja diz, quando cristão, por exemplo, estão divorciados e a mulher está com outra pessoa, outro homem, ou o homem está com outra mulher, nesses casos, embora cristão, não poderiam participar da Santa Ceia, porque estariam fora, estariam em pecado, né? Então, até para os cristãos que estão em pecado público, não. Não. Quanto à comunhão, não. Deixa eu dizer quanto à comunhão, não. A igreja abraça, como abraça o perdedor, mas a comunhão, não. Pois não, pode falar. Deixa eu falar aqui. A igreja de Cristo Rei tem um encontro de casais com Cristo e tem um movimento lá que está acolhendo casais em segundo matrimônio. Tá entendendo? Não, é diferente. Não, estou falando de segundo matrimônio, não. Estou falando do cara que ele não é casado, não tem um segundo matrimônio. O cara que divorciou, o cara que divorciou e está com a segunda mulher, estão sendo acolhidos pela igreja, inclusive na Santa Eucaristia. Não, o cara sempre foram acolhidos. Sempre foram acolhidos. Não há nenhum problema em relação a isso. A igreja não aceita o fim do casamento. Sim, mas sempre foram acolhidos. Seja o fim do casamento religioso. Porque você que se casa no religioso só uma vez. Você não casa duas vezes no religioso. A não ser que você consiga anular o primeiro casamento. Aí já é uma diferença entre os ortodoxos. Os ortodoxos aceitam. Sim, mas a igreja católica romana não aceita. Aceitam também. Há alguns casos em que pode haver... Tem que ser lá no Vaticano. Não, aqui mesmo na própria diocese. Agora seguem os cânones de lá. Por exemplo... O direito canônico.
se o casamento não se consuma, por exemplo, há vários aspectos em que o cara pode ir para o segundo matrimônio. O cara ou a mulher pode ir para o segundo matrimônio. Mas aqueles que estão... casais divorciados estão sendo aqueles que estão em pecado público, como chama a igreja, segundo os cânones da própria igreja, e aí não é uma paróquia ou outra que pode fugir a esses cânones. Não podem batizar, não podem participar, não pode ser padrinho. Renato, pelo amor de Deus, Renato, só tomar cuidado com os termos, né? Casais católicos estão sendo aceitos, casais divorciados estão sendo aceitos, casais divorciados sempre foram aceitos. É porque tem agora um movimento diferente, o acolhimento, o abraço é mais aconchegante agora. Inclusive tem um movimento interno da própria igreja, orientado pelo Vaticano, e para acolher mais ainda, porque esses casais eles estavam se sentindo um pouco excluídos da igreja. E a igreja mudou a orientação de uns tempos para cá. E não foi com esse Papa aí, não. Foi desde o Ratzinger. Não é coisa do Papa Francisco. Foi desde o Papa Ratzinger, que era um grande teólogo, que é ainda um grande teólogo, inclusive é um dos maiores teólogos do mundo, talvez considerado o maior teólogo do mundo, o Papa emérito, o Ratzinger, que não era um Papa com muito carisma, mas do ponto de vista da teologia, ele conhece muito mais teologia do que o próprio Papa Francisco e do que o próprio João Paulo II, de quem ele era mentor teológico, né? Porque por trás de todo o sucesso do Papa João Paulo estava o Ratzinger, que era o assessor direto. Ô Luciano, a imprensa começou agora, que é o seguinte, não tem mais, está escasseando assunto da eleição presidencial. E a cada pesquisa se consolida a vitória do Bolsonaro. Cada vez que sai uma pesquisa, a imprensa espera que a pesquisa dê uma margem. Porque é normal isso, quer dizer, para a imprensa é muito chato a eleição já ter terminado. Praticamente já falta uma semana ainda e favas contadas praticamente. A galera da Globo News... aí a Globo News não tem mal o que conversar, aí agora a conversa é o seguinte, cadê o debate? Vai ter ou não vai ter debate? Aí agora, se o debate vai, se não debate não vai, que o Bolsonaro não pode deixar de ir para o debate, que tem que ir para o debate, que não sei o quê, o PT já colocou não sei quantas peças publicitárias, dizendo que o debate é importante, parará, ppp, e o Bolsonaro diz, não, eu vou fazer, ele vai ser examinado hoje, né, segundo o consta, dia 18, e aí os médicos vão dizer e tal, mas um detalhe interessante é o seguinte, a campanha do Bolsonaro... Não, mas o Bolsonaro disse que não vai para debate, coisa nenhuma. Não, mas ele ainda não afirmou categoricamente. Agora, a campanha, eu acho que ele não vai, até porque a campanha dele começou a liberar via, e já está disseminado, porque se você for fazer uma pesquisa popular, o povo está nem aí para negócio de debate, não, até porque não me venha querer convencer o eleitor comum de que o debate é fundamental, vai discutir os grandes problemas. Nunca discutiu. O debate é aquele confronto, às vezes. Nos Estados Unidos é diferente, porque são 2 partidos, e o debate lá é desde sempre, porque lá é sempre um segundo turno. Desde a primeira eleição é um segundo turno, são só 2 candidatos. Não tem negócio de 5, 10 candidatos. Sempre é o Partido Democrata e o Partido Republicano. É uma realidade bem diferente da nossa. A campanha do Bolsonaro está... Na última teve um terceiro importante também. Né? O Bernie Sanders, mas aquilo ali são as prévias, né? Porque ele disputou as prévias com a Hillary Clinton. A eleição dos Estados Unidos teve vários candidatos. Não, tem as prévias. Os Estados Unidos tem as prévias. Mas o Bernie Sanders não foi candidato a presidente dos Estados Unidos. Ele disputou a candidatura do Partido Democrata com a Hillary e perdeu. Então, ali chama-se prévias, que tem uma coisa lá que aqui não tem. Os partidos fazem prévias e os eleitores dos partidos votam para escolher o candidato diretamente. Aí tem as prévias lá em Connecticut, lá em Califórnia, Pereri, Pará. Foi bem, mas... Só voltando, só para reafirmar a história da igreja, na verdade, assim, o que o Papa fez o apelo é que não tratem os divorciados como excomungados. Eles não fazem, continuam fazendo parte da igreja. O que eles não podem é fazer os sacramentos, entre eles a comunhão. Muito bem. Aí a campanha do Bolsonaro está soltando na internet. Os divorciados não podem. Eu não vou discutir isso aí, não, porque eu não vou entrar nesse mérito agora. Porque a igreja tem fortes embates em relação... Eu não gosto de discutir, eu não tenho segurança, eu não vou discutir isso aí, não. Eu vou me informar com... O último sínodo debateu bastante isso daí. Então, a visão do padre, do Papa, é assim, eles não são... Você não devia ter saído da Igreja Católica. Volte para a Igreja Católica, é o seu lugar. Volte para a Igreja Católica, é o seu lugar. Olha, todo mundo evolui. Não, se isso aí for verdade... Não vamos discutir isso, não, porque aí eu posso achar que isso não é evolução. Aí quem vai se entender... Se isso aí for verdade, eu não sabia disso. Eu desconheço aqui. Juro que esse negócio de religião. Juro que desconhecia que uma pessoa separada, por motivo qualquer,
Não pode fazer uma comunhão. Eu não vou discutir o que eu não sei. Eu vou conversar com o padre. Não pode ser padrinho. Não. Domingo eu vou Não conversar. pode ser padrinho também? Domingo eu participar do sacramento. Domingo eu vou conversar com... Acho que eu vou evoluir também. Domingo eu vou... Você nem anda lá. Tá onde você primeiro Acho que eu vou frequentar a evoluir missa. também. Vamos aqui. Eu vou voltar para um assunto que interessa um pouco. Esse negócio de religião não é uma boa praia, não. Deixa eu mostrar aqui o que a campanha do Bolsonaro... A campanha do Bolsonaro é muito eficiente nas redes sociais. A imprensa agora não tem mais o que falar, e principalmente os nossos amigos da Globo News, que a eleição praticamente está batida, tá? E quando sai a pesquisa, ele não tem mais o que dizer. O Bolsonaro tem 73, o outro tem 20, vai dizer o quê num negócio desse? Aí agora é o debate, né? Porque o debate, tem um debate da Record e o da Globo na próxima semana. São os últimos 2 debates que ainda restam, ou restariam. Mas a campanha do Bolsonaro está soltando 2 filmes sobre debate. Vamos ver aqui. Bandeirantes. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, comunicou à Band que não compareceria. 2006. Globo. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não compareceu. O candidato do PT alegou que alguns adversários pretendiam transformar o debate numa arena de agressões. Nos blocos em que os candidatos fazem perguntas entre si, um deles poderá escolher o candidato ausente. Que pergunta faria ao presidente Lula? O senhor é candidato sob forte suspeita Taboar, 2006. do uso de outros recursos que ninguém sabe a origem do processo eleitoral. Isso é um caso muito grave. Ele tem a obrigação de descer do seu trono de corrupção, Luiz Heleno. arrogância, covardia política, e está aqui para responder ao povo brasileiro. Mas eu sei também que ele não está aqui porque não tem autoridade moral para me enfrentar. Ele sabe que eu sobrevivi à perseguição implacável dele. Ele sabe que eu nasci como ele, numa família simples, do interior de Alagoas, sou nordestina como ele, mas ao contrário dele, eu não traí a minha classe de origem. Pronto, isso aí. E tem um outro vídeo que é da Record. Aqui. A cultura. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que só vai a debate quando achar que interessa. O debate não interessa em um debate. Eu não faço um debate com os outros, acho que eu devo ir. O Lula dizendo o seguinte: eu só vou ao debate quando eu achar que ele me interessa. Eu não vou a debate que os outros acham que eu devo ir. Mas sempre foi assim? Sim, então só dizendo, sempre foi assim. Eu acho que o Lula errou Aí no a debate. tônica da imprensa agora não pode o Bolsonaro ser... tinha que ir ao debate também. Eu acho que a tônica agora não pode ser, porque alguns jornalistas que, à época, amenizaram por Lula, estão agora, e aí isso já foi mostrado na imprensa, estão agora com a faca nos dentes, querendo exigir que o Bolsonaro vá. Não, eu acho que o Bolsonaro, primeiro... Mas se quiser. Primeiro, ele vai se os médicos liberarem, porque tem uma proibição médica. O cara está com a bolsa colostomizada. O Lula não tinha bolsa colostomizada. Talvez pudesse alegar porque o Lula não perdeu um dedo. Peraí, mas foi há 15 anos atrás que perdeu o dedo. É recomendação, né? Sim. Recomendação. Não, mas os médicos... Agora ele não vai ser... Olha, ser o Bolsonaro não vai porque porque não quer ir. Só Ele está indo para lá e para cá. Ele vai no bispo, vai no BOP, vai na polícia. Então, pode ir se eu fosse ele, eu não iria, não. Bom, aí é uma questão de estratégia. Eu critiquei a ausência do Lula no debate e critico a ausência do Bolsonaro. Então, você fazendo o seguinte: no o debate. Ele PT deveria não ir tem... e dizer quais eram as suas PT ideias. não... Mais uma vez, o PT não tem moral para ficar exigindo nada do Bolsonaro. A imprensa pode fazer o seu juízo de valor, mas o juízo de valor que mais importa é do eleitor. E é o que parece não está nem aí. O Lula foi ao debate. Não vai resolver, foi a última. Mas no debate... Mas nos outros, no debate, inclusive, com a cadeira lá vazia. E o Bolsonaro foi no primeiro turno. E a realidade é outra. O Bolsonaro, antes da facada, ele foi aos debates. Não, eu até entendo que fuja do primeiro As pessoas turno, estão... mas fugiu ao debate no segundo turno, eu acho... Ele não fugiu ao debate. A O realidade é Lula outra. fugiu ao debate do primeiro turno e foi ao segundo. O Bolsonaro foi ao primeiro e está fugindo Ele de foi, ir ao eu segundo não turno. concordo com essa palavra. Não, mas não é concordar, é realidade. Ele Não. não está indo ao debate. Então, para mim, isso é fugir. Não, para mim não é. Não tem questão de semântica aí. Não. O Isso é a sua opinião, não é. É óbvio, assim como é a sua opinião. Agora, tem um debate e o cara não vai, se isso aí não for fugir, eu não sei que palavra dê. Ele se você tiver tem- uma outra palavra melhor, pode dar. Para mim, é Eu fuga. tenho recomendação médica. Não tem nenhuma recomendação médica por enquanto. Não tem. Tem. Não tem. Até hoje tem. Não tem. Tem. Não tem. Tem. Não tem. Ô,
Você quer que eu puxe aqui a notícia? Eu quero, por favor. A notícia aqui do médico. Por favor, faz o médico disse. Faz isso para mim. O médico disse. Faz Quando isso ele, aí. na outra vez que tinha um debate na outra da Band. vez, estou dizendo agora. Agora não, agora não há recomendação. Ele vai ser avaliado hoje. Então, como é que você disse que já tem uma recomendação médica? Você vai ser avaliado Até hoje? Hoje tem uma recomendação. Não, a recomendação, amigo, ele estava naquele dia lá, uma recomendação médica, um atestado médico, serve naquele dia. Que marcou para hoje uma nova avaliação. Aí tudo bem. Mas dizer que há uma recomendação médica é outra história. Vai sair hoje. É outra história. Hoje vai ter. A recomendação médica de há 2 semanas. Você já está dizendo semanas. que ele está fugindo? Está fugindo. Antes de ouvir a recomendação. Ele disse no debate, Tá eu vou se eu quiser. Não, ele não está indo, cara. Não está indo. Eu acho que debate aqui no Ceará, Camilo. Aqui no Ceará, o Camilo. Ele já recebeu, né? Não fazer campanha, ele não está fazendo campanha, ele está indo. Está fazendo campanha, isso é fazer campanha. Ele está indo ver ali em locais muito bem preparados. Ele não está indo ao encontro do povo, ele não está fazendo caminhada. Convenhamos. Não, aí eu te não, fazer caminhada, fazendo campanha, ele está fazendo campanha. Não vamos querer dizer o que não, mas não pode negar também. O cara está fazendo campanha, o cara vai ao BOP, o cara vai à igreja. Recebeu. Não, ele foi ao BOP e foi à igreja. O cara tem um encontro com o arcebispo do Rio, é muito diferente do cara estar no meio da rua fazendo campanha com a bolsa. Ninguém está querendo que ele vá fazer campanha. Ninguém está querendo que ele vá para a rua. Vai fazendo campanha, está. Agora, certamente, no estudo da Rede Globo, ele não vai levar um safanão. De jeito nenhum. Mas ficar em pé durante 4 horas, não sei se é. Isso é o médico que vai dizer. Fica sentado. Não, mas eu não sei se ele quer ficar sentado, porque isso passa fragilidade. Isso é questão da imagem também do candidato. Vocês estão avaliando só o interesse do PT. Eu estou avaliando não, o interesse da democracia. Debate é interesse democrático. A debate já está havendo na democracia. A democracia brasileira não está em risco, não. Que conversa muito. Eu jamais falei isso. Eu fui o primeiro a dizer que não há risco nem com a Haddad, nem com o Bolsonaro. Aí é questão estratégica. Exatamente questão de estratégia. Aí é fugir do debate por uma questão falando estrategicamente. Falando estrategicamente, se ele for o debate, eu considero ele. O governador Camilo Santana, no primeiro turno, que só teve um turno aqui, entre aspas, vou usar a palavra porque eu não considero isso não, mas vou usar o termo dele, fugiu de todos os debates, só em respeito à Globo, ao Canal 10, ele foi ao último, mas aos outros, nenhum ele apareceu, nenhum, eu não vi ninguém da imprensa dizer que o Camilo estava fugindo de debate. Todo mundo ressaltava que ele estava liderando as pesquisas. Ok, ninguém está dizendo isso, não. É uma estratégia. Ele resolveu Foi dito e foi cobrado. Foi editorial. Sim, mas foi uma nota da Jangadeiro. Eu estou vendo os colunistas, os jornalistas, os analistas. Ninguém taxou o governador Camilo, no primeiro turno que ele ganhou, muito bem ganhado, de fujão de debate. Mas ele foi ao debate, se ele foi ao debate. O Bolsonaro não precisa ir. André, o Bolsonaro não precisa ir a debate. Eu estou só cobrando. Estou só cobrando da imprensa mais alinhada à esquerda, um pouco de coerência, com o mesmo critério que ela cobra dos seus. Ela cobra dos outros. Só isso. Nem o Bolsonaro precisa, nem o Bolsonaro precisa ir a debate, nem o Bolsonaro precisa ser exemplar em exemplo. O Lula fugiu do debate e o Bolsonaro está fugindo do debate. E o Camilo foi ao debate. Ponto final. Foi ao debate. Foi esse ou foi aquele? Ele dava razões por que não ia na Jangadeira. Teve uma nota da Jangadeira que ele achava que é de oposição. E não sei o que. Não, e houve gente falando, criticado também. E outra, ele foi ao debate onde tem mais audiência, que é da TV Globo. E o Bolsonaro não está indo ao debate, ele não é bom de debate. Aí é outra questão estratégica, dizer, olha, ele não é bom de debate, ele pode ser massacrado pelo Haddad e não ir. Mas não pode deixar de reconhecer que é uma fuga ao debate. Muito bem. A Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, eu recebi aqui uma nota, ela estabeleceu um termo de compromisso e ela está sugerindo que os 2 candidatos assinem. Aliás, os 2 candidatos assinaram, repito. Assina presidente Domingos Meirelles, da Associação Brasileira de Imprensa, e assinaram Jair Messias Bolsonaro, de um lado, Fernando Haddad, do outro. A nota da ABI é datada dia 15 de outubro de 2018 e que estabelece compromisso dos 2 candidatos com a Constituição, com a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade e à segurança da propriedade privada, respeitando as cláusulas pétreas da Constituição e afastando por completo qualquer tipo de manobra ou artifício para alterar de forma intencional, visando interesses político-partidários, o texto constitucional. O termo de acordo foi assinado, isso é interessante, pelos 2 candidatos, porque inclusive o PT, que tinha a intenção daquela tal da Constituinte, já recuou. Isso aqui é importante,
Porque os dois candidatos vão governar o Brasil, quem ganhar, muito mais possivelmente o Bolsonaro, dentro das regras, que é o que eu sempre digo aqui. Ninguém, não vai ser eleito nenhum ditador no Brasil. Vai ser eleito o presidente da República que vai governar com uma Constituição que está completando 30 anos. Nós não corremos nenhum risco. A democracia brasileira não corre risco nenhum. Valeu, o tempo passou. Encerramos aqui o programa na rádio, nossa rádio 97.7, aqui agradecendo a todos vocês, como o William Moreira, o Juveraldo, o Salomão. Em eleição presidencial com o segundo turno no Brasil, deixou de haver debate fácil, nem que fosse pelo menos um. Pelo menos um não é debate, né, Salomão? Mas um grande abraço a todos vocês e quero que vocês fazer esse apelo de compartilhar para aumentar a nossa audiência. Um grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, se Deus quiser. Eu estou só dizendo que ninguém taxou o Tasso aqui quando ele não ia de fujão. Tasso está fugindo.